TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate deste sábado. Hoje daremos destaque à economia. A deputada federal Érica Hilton apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei dos refugiados climáticos, que cria uma política de proteção às pessoas deslocadas por conta de eventos climáticos extremos. Para reforçar as vendas, as lojas enfeitam as vitrines e preparam promoções especiais. De acordo com a sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análises, 6 em cada 10 consumidores foram às compras ou ainda pretendem ir para o Dia das Mães. O circuito literário Ler para Ver, um dos maiores festivais literários da Baixada Fluminense, recebeu a visita do governador Cláudio Castro na última quinta-feira. O novo boletim Infogripe aponta que a influenza e o vírus essencial respiratório mantêm situação de alerta em todo o país. E os hospitais do Complexo Estadual precisam de doação de sangue, assim como o Banco de Sangue Santa Teresa. O diálogo com o objetivo de levar o melhor da informação e, é claro, dicas e orientações financeiras. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá para você que nos acompanha, seja muito bem-vindo. Mais uma edição do Correio Petropolitano Debate no ar, hoje sábado, fim de semana de muita informação para você que está nos acompanhando, viu? Lembrando que você também pode acompanhar as nossas redes sociais, TV Correio da Manhã, no Facebook, no YouTube, Correio Petropolitano e também TV Correio da Manhã no Instagram. No nosso site, tvc16.com, você também tem acesso à nossa programação ao vivo e, claro, fica muito bem informado sobre tudo o que acontece em nossa região de cobertura. Obrigado por você que nos acompanha em Paraíba do Sul, em Três Rios, Teresópolis, Nova Friburgo e também Teresópolis. É sempre muito bom ter a presença de vocês aqui com a gente. E é claro, deixe sua denúncia, a sua opinião, a sua mensagem. Fique à vontade para interagir aqui com a equipe da TV Correio da Manhã. A deputada federal Érica Hilton apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de lei dos refugiados climáticos, que cria uma política de proteção às pessoas deslocadas por conta de eventos climáticos extremos. O projeto se baseia na experiência atual do Rio Grande do Sul, em que as famílias precisam se mudar por não haver mais possibilidade de residir ou retornar para o local de origem. Além da necessidade de mudança devido ao risco imediato, existem aqueles que não conseguem mais voltar por conta do trauma provocado pela tragédia. Um exemplo é o que aconteceu aqui em Petrópolis, em que muitas pessoas sobreviventes dessa tragédia de 2022 se migraram para outras cidades e que oferecem menor risco climático. Quantos ainda hoje, em 2024, sofrem desse impacto, não conseguem retornar ao local onde morava? E, além disso, os impactos que reverberam por anos, caso não haja um tratamento adequado. Além dessa política que foi abordada, é necessário que todos os municípios, independentemente de situação, do tipo de tragédia, tenha uma equipe, um serviço, um programa que seja para atender as vítimas de tragédias climáticas. Já trouxemos diversas vezes a necessidade de investimentos de prevenção. Já trouxemos diversas vezes especialistas comentando que esses extremos vão acontecer cada vez mais e em menos período de tempo, ou seja, se porventura aconteceu hoje em 2024, em 2025 pode ocorrer outro. Há alguns anos atrás esse espaçamento era maior. Hoje em dia eles estão se tornando cada vez mais frequentes. Então é importante que as prefeituras, os estados, o governo federal pensem em projetos para apoiar, auxiliar e atender essas famílias que passam por esses transtornos. Nós trouxemos aqui no Correio Petropolitano Debate a família da Eliane na quinta-feira para falar sobre os impactos da chuva no Rio Grande do Sul. A família dela foi resgatada de helicóptero, a casa dela ficou completamente alagada. E qual que é o trauma?
Qual que é o impacto que isso vai gerar na família? Eles conseguirão retornar para a casa onde moravam? Tudo isso é um importante ponto a ser discutido e amplamente debatido, não só pela imprensa, mas nas esferas e também pelos especialistas e pelas equipes de saúde. A segunda data mais importante de vendas para o comércio está chegando amanhã, na verdade, o Dia das Mães. E para reforçar as vendas, as lojas enfeitam as vitrines e preparam promoções especiais. De acordo com a sondagem do Instituto Fecomércio de Pesquisas e Análise, o IFEC, 6 em cada 10 consumidores foram ou ainda pretendem comprar presente, viu? Tem sempre gente que deixa isso para a última hora. Ainda conforme a pesquisa, feita entre os dias 12 e 16 de abril, com 731 consumidores, a movimentação financeira na região metropolitana do Rio será de 37 milhões de reais por conta da data. Cerca de 66,1% dos entrevistados pretendem ou já compraram presentes para os Dias das Mães. 31,2% disseram que não vão comprar presente e 2,7% ainda não sabem. Tem que decidir de fato porque está chegando. A pesquisa também revela ainda que as roupas são as preferidas de 21,8% dos consumidores, seguidas dos perfumes e dos cosméticos com 20,3% e calçados, bolsas ou acessórios com 17,2% dos entrevistados. Já 7,1% responderam que darão mais um tipo de presente. O gasto médio com a compra deve ser de R$ 141. As lojas físicas, em ruas e shoppings, têm a preferência de 76,1% para a compra dos presentes, enquanto 14,6% vão optar pelas lojas virtuais, ou seja, de forma online. E 6,7% dos consumidores afirmaram que vão comprar nas duas situações. A data também é conhecida pelas promoções atrativas justamente para fidelizar os clientes. E é claro, ainda nesse domingo dá tempo de você comprar, viu? Mas não deixa para a última hora, literalmente. Afinal, muita coisa, muitos produtos já acabaram, inclusive até mesmo nos estoques das lojas, dos estabelecimentos. Isso, obviamente, por conta também dessas promoções que atraem o público durante esse período. A análise feita pela Firjan a partir da plataforma Retratos Regionais mostra que Petrópolis acumulou no primeiro trimestre do ano 573 novos postos de trabalho e deste número os setores de serviços com 452 vagas e de indústria com 268 foram responsáveis por manter o saldo positivo nas contratações. Já no mês de março, o município gerou 269 novas vagas, também com destaque para os serviços, que foram 240, e a indústria com 45. Já o comércio apresentou um saldo negativo de 149 vagas. Com a criação de 24.466 oportunidades de empregos formais em março, a Firjan destaca que o estado do Rio de Janeiro acumulou 43.364 novos empregos formais no primeiro trimestre de 2024. E esse desempenho acumulado foi de 37,8% superior ao registrado nos primeiros 3 meses do ano passado, quando foi pouco mais de 31 mil contratações. A federação ressalta que em 2024 o mercado de trabalho fluminense teve um melhor desempenho no trimestre desde o início da série do novo CAGED, iniciada em 2020. O setor de serviços foi o que mais contratou no estado em 2024, com mais de 34 mil vagas. E as atividades de educação foram um pouco mais de 8 mil, de administração pública mais de 7 mil e as atividades de atenção à saúde humana 5.788. A alimentação foi responsável o setor de alimentação por pouco mais de 3.200 vagas, que se destacam como os principais contratantes durante esse período. Inclusive, o Correio Petropolitano Debate vai trazer para você também, ao longo da próxima semana, uma entrevista com o presidente da Firjan Serrana, Júlio Talão, que vai falar justamente sobre esses índices, o que eles representam, qual a expectativa para o futuro e, obviamente, como melhorar ainda mais esses índices. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido, a gente volta daqui a pouco, tem previsão do tempo, a participação dos nossos repórteres em Volta Redonda e, é claro, noticiários sobre saúde e a nossa região de cobertura.
Tudo isso daqui a pouco, não saia daí, a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora, dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Correio Petropolitano Debate de volta neste sábado e chegou o momento de saber como que fica o tempo e a temperatura. Afinal, a gente sabe que esse fim de semana é de sol, mas será que para o início da semana ele permanece? A gente vai saber tudo agora com o nosso repórter web, Portela. Boa noite, Richard. Boa noite para você aí de casa que está nos assistindo. Olha, para esta segunda-feira, dia 13 de maio, a previsão continua sendo de alta temperatura. Em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura mínima se mantém estável, já a máxima passa por ligeira elevação, marcando respectivamente 17 e 31 graus. O dia será de sol entre nuvens e ventos fracos. Na segunda-feira, Teresópolis pode esperar por um céu com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva. As temperaturas variam entre mínima de 17 e máxima de 33 graus. E a previsão para Petrópolis é de sol, ventos fracos e temperatura estável, que continua alta, marcando mínima de 19 e máxima de 35 graus, como mostra aqui no nosso telão.
Já o município de Paraíba do Sul pode esperar por uma segunda-feira tranquila. O dia será de sol entre nuvens e temperatura que se mantém estável, variando entre mínima de 21 e máxima de 36 graus. Também não chove no município. Em Pátio do Alferes, a previsão é de elevação na temperatura para este início de semana. A intensidade dos ventos se mantém fraca e também não chove na cidade. Os termômetros vão marcar mínima de 20 e máxima de 36 graus. Para finalizar, em Três Rios, a previsão para esta segunda-feira será de sol, ventos fracos e aumento na temperatura, que vai variar entre mínima de 20 e máxima de 32 graus. Bom início de semana para você que está nos assistindo e para você, Richard. Obrigado pelas informações, Érico. Tá aí, então, para você a previsão do tempo já para esse início da semana, né? É importante a gente saber como que fica, até mesmo para conseguir se organizar para os compromissos que são retomados após o fim de semana. Falando sobre saúde, o novo boletim Infogripe da Fiocruz, que foi divulgado, alerta que o cenário ainda requer atenção em todo o território nacional, tanto por parte das autoridades de saúde quanto da população. O vírus influenza A e o vírus sincicial respiratório, VSR, também como é conhecido, se mantém em situação preocupante, sendo responsáveis em diversos estados pelo aumento do número de novos casos e de novas internações. A gente vai acompanhar a análise do Marcelo Gomes, coordenador do Boletim Infogripe, e conta tudo para a gente sobre esse cenário. Bom, em relação aos dados de síndrome respiratória aguda grave, as internações associadas às infecções respiratórias, o boletim Infogripe e também os dados do informe epidemiológico do Ministério da Saúde apontam para um sinal, para uma situação no país que ainda requer bastante atenção, tanto da população quanto das autoridades de saúde em todo o nosso território, fundamentalmente. Por quê? Porque o vírus influenza A e o VSR, o vírus sincicial respiratório, continuam em situação de alerta, com aumento ainda em diversos estados, número de novos casos, de novas internações associadas a esses vírus. Em relação ao VSR em particular, a gente já começa a observar em alguns estados do país o início da queda ou pelo menos a interrupção na sequência de crescimento semana após semana nessas novas internações associadas a esse vírus. Mas restante do país a gente continua uma pegada que ainda é de aumento no número de novos casos semanais. Então é importante a gente ter isso em mente. Em relação ao vírus da gripe em particular, é sempre importante a gente lembrar que a campanha de vacinação está em andamento em todo o nosso país, e é extremamente importante que, especialmente quem é grupo de risco, busque essa vacina, E, inclusive, vale lembrar que o Ministério da Saúde ampliou, inclusive, a vacinação, declarou aí que está aberta agora para todas as pessoas a partir de 6 meses de idade. Então, é fundamental buscar essa vacinação, porque justamente ela vai reduzir o risco de agravamento, para os casos de gripe em particular, associados ao vírus influenza. Mas como a gente também tem o VSR aí circulando, também é importante que não só as pessoas se vacinem contra a gripe, mas também lembrem a questão do uso de máscara, especialmente em unidades de saúde. E aí vale para toda a população. Qualquer indivíduo que estiver indo a uma unidade de saúde, seja pelo motivo que for, faça uso de uma boa máscara para evitar contrair o vírus respiratório na unidade de saúde e levar para a sua família, para o transporte público, enfim. Tá? E a mesma coisa para todo mundo que está com sintomas, está com resfriado, está com um sinal ali que parece uma gripe, também faça o uso de uma boa máscara. E essa semana, em particular, eu peço licença a vocês nesse espaço aqui para pedir ajuda ao meu povo do Rio Grande do Sul. Como todos sabem, estamos enfrentando uma situação de emergência extremamente preocupante em relação às chuvas no território gaúcho. Então, quem puder, ajude de qualquer forma. Nesse momento, absolutamente qualquer ajuda é muito bem-vinda. Muito obrigado. Obrigado pelas informações, Marcelo Gomes, conversando sempre aqui com a gente no Correio Petropolitano Debate. O governador Cláudio Castro sancionou a lei que regulamenta a contratação de pessoal para o exercício do magistério
ensino técnico e demais funções de apoio à educação. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado da última quarta-feira e o reforço imediato é de 4.700 professores em regime de urgência e que já vai começar agora no segundo semestre. Segundo a publicação, as contratações que não poderão ultrapassar 30% do total de docentes efetivos do órgão vão suprir as seguintes demandas, como licenças médicas e afastamento por estudo. Em regime especial, a contratação tem prazo determinado de 2 anos, mas pode ser renovado por uma vez também por igual período, ou seja, por mais 2 anos. As contratações previstas na lei serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado. Os professores contratados devem atuar nas escolas da rede estadual em diferentes modalidades do ensino básico, incluindo as que atendem aos estudantes indígenas e ainda a do sistema prisional e socioeducativo. Com a iniciativa, a rede estadual de ensino vai superar o número de 2.000 vagas abertas em 2023. Falando ainda sobre saúde, mais uma vez aqui no Correio Petropolitano Debate, o Estado do Rio de Janeiro retornou ao nível 1 do Plano de Contingência Estadual contra a Dengue, após registrar mais uma semana de queda no número da doença. O panorama da dengue, elaborado pelo Centro de Inteligência em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde, mostra que 5 das 9 regiões de saúde do Rio de Janeiro estão no nível mais baixo. Vamos acompanhar a fala da Luciane Velasquez, ela que faz parte dessa equipe e traz essas atualizações. O novo panorama ele mostra que o Estado se encontra no nível 1 de acionamento do plano de contingência. Isso aponta para uma melhora consistente do número de casos, né? A gente vem reduzindo de forma consistente, já caímos muito, então já é possível dizer que o pior já passou dessa epidemia, a gente já está voltando para dentro do canal endêmico. Ainda estamos um pouco acima do canal endêmico, mas vemos mantendo essa queda de forma consistente. O canal endêmico ele é uma série histórica dos últimos 10 anos que mostra o número de casos esperado por cada semana epidemiológica. Então a gente espera estar sempre dentro desse canal endêmico. É um canal que ele diminui nos momentos que a gente espera ter o menor número de casos, como é no inverno, por exemplo, e ele aumenta no momento que a gente espera ter o maior número de casos, que para o caso da dengue acontece ali em março, abril. A gente está muito fora desse canal desde o início do ano, né, desde janeiro, então a gente pode dizer que esse ano realmente tivemos uma antecipação da epidemia da dengue. Hoje o estado se encontra no nível 1 e outras 5 regiões, incluindo a metropolitana 1, onde está a capital e a Baixada Fluminense, também se encontram no nível 1. Então isso aponta para a gente que realmente o estado está saindo dessa epidemia. No entanto, a gente ainda tem uma região como a Norte, que ainda está no nível 3. Essa região ela começou a crescer tardiamente o número de casos, então só agora há pouco tempo ela começou a aumentar o número de casos e ela ainda se encontra numa tendência de crescimento. Outras 3 regiões se encontram também no nível 2, como Médio Paraíba, região serrana e metropolitana 2. A gente ainda precisa ter atenção nessas regiões que se encontram com nível 2 e 3, e ter todos os cuidados, né, de atenção enquanto ao criador do mosquito e também em relação à assistência, o cuidado ao manejo desse paciente. O estado ainda se encontra com um decreto de emergência, a gente vai avaliar por mais uma semana essa situação para poder definir o tempo que vai durar ainda esse decreto de emergência de saúde pública pela dengue. Importante, né? Mas é claro, a gente sempre declara aqui para você, deixa isso como um alerta para cuidar, evitar água parada, independentemente se esse cenário hoje já é diferente, se os casos estão diminuindo, se as internações não são tão altas como foram no início do ano, mas todo cuidado é pouco. 5 minutos você consegue cuidar ali, fazer uma análise rápida na sua varanda, na sua caixa d'água, nos vasos de planta, para ver se tem acúmulo de água. Realizando cerca de 30 procedimentos e cirurgias por dia, o Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo, está promovendo uma campanha de doação de sangue e também, que aconteceu inclusive na última sexta-feira. O posto de coleta foi montado no espaço do conhecimento, no segundo andar do Partage Shopping,
no centro de São Gonçalo, e funcionou entre 10 e 6 horas da noite. O objetivo da campanha era contribuir para o equilíbrio dos estoques de sangue no hospital em São Gonçalo e no Hospital Estadual João Batista Cáfaro, em Itaboraí, importante unidade de retaguarda da rede estadual de saúde e que tem 128 leitos. Em 2023, somente o Hospital de Nova Iguaçu, a unidade de referência no atendimento a pacientes com múltiplos traumas no estado, utilizou mais de 9.000 bolsas de sangue em centenas de procedimentos e cirurgias paralelamente. Já o hospital em Itaboraí precisou de mais de 1.600 bolsas de sangue para completar o protocolo de atendimento. O posto de coleta terá a estrutura apropriada e segura, além de uma equipe de recepção, triagem e a coleta. E a previsão é receber aí 150 doações de sangue por dia. Além de seguir rigorosos protocolos de segurança, o Partage Shopping fica na Avenida Presidente Kennedy, número 425, em São Gonçalo. Inclusive, a gente vai trazer para você também nesse momento a fala da Marcela Colonese. Ela é a coordenadora do Banco de Sangue Santa Teresa, que também registrou queda no número de doações durante esse início do mês de maio, e a gente acompanha nesse momento. Bom dia, pessoal. É Marcela, enfermeira coordenadora do Banco de Sangue. Estou passando por aqui hoje por 2 motivos. O primeiro deles é para contar para vocês que o estoque de sangue da nossa cidade está chegando num nível crítico, onde pode comprometer a segurança de todas as pessoas que precisam e de todas as pessoas que venham a precisar. E como eu não tenho a quem pedir ajuda, a não ser a vocês, eu estou passando por aqui para pedir ajuda de vocês com a doação de sangue. Essa semana a gente teve um número de doadores abaixo da nossa necessidade de produção, o que comprometeu os nossos estoques. Então eu preciso passar por aqui para contar para vocês e para pedir ajuda de vocês, que venham ao Banco de Sangue e façam a sua doação. E estou passando por aqui também para convidar todas as mamães que são doadoras e as que não são, para que comecem a ser, que venham ao Banco de Sangue nesse final de semana. Domingo é o nosso dia, o Dia das Mães, que façam a sua doação e ensinem para os seus filhos a importância desse gesto de amor na vida do próximo e na vida de todos nós. Então, venham ao Banco de Sangue, as mamães vão ganhar um presente, uma lembrança por esse dia tão importante na nossa vida. Então, eu deixo o convite e aguardo todos vocês para que a gente consiga juntos salvar vidas. Obrigado pelas informações, Marcela, trazendo aqui para a gente. Marcela já esteve aqui no Correio Petropolitano Debate, falando sobre as doações. É importante que a população auxilie. A doação dura cerca de 20 minutos, todo o processo, desde a triagem, a coleta, inclusive um lanche no final para o doador. Então não deixe de auxiliar, você pode salvar até 4 vidas. Com alta de 0,9% na indústria nacional em março, na série com ajuste sazonal, 5 de 15 locais pesquisados pelo IBGE no indicador apresentaram taxas positivas. Os maiores avanços foram registrados no Pará, Mato Grosso e Santa Catarina. Bahia e Rio Grande do Sul completaram um conjunto de locais com resultados positivos. A gente vai acompanhar a análise do Bernardo Almeida, que é do IBGE e fala sobre os índices da indústria neste mês. Vamos acompanhar. Na passagem de fevereiro para março de 2024, a indústria avança 0,9%. Em termos regionais, 5 dos 15 locais pesquisados também atingem resultados positivos, acompanhando o mesmo movimento da indústria como um todo. Como principal influência positiva sobre o resultado nacional, nós temos a indústria do Pará com crescimento de 3,8%. O Pará que vem de 2 meses de resultados negativos, onde acumulou uma perda de 7,9%. Nesse mês de março, o setor extrativo é o que mais influenciou positivamente e impulsionou esse comportamento positivo para a indústria do Pará. Já em segundo lugar, em termos de influência positiva, nós temos a indústria de Santa Catarina com crescimento de 2,3%. Esse crescimento se dá por um bom desempenho dos setores de minerais não metálicos e também de celulose. Já no lado negativo, nós temos como principal influência a indústria do Paraná com uma queda de 13,0%. Paraná que vem de 2 meses de resultados
positivos, tendo ganho de 3,9% nesses 2 meses, vem nesse mês de março com o setor de derivados do petróleo e também o setor de produtos químicos como 2 setores influenciando negativamente esse comportamento para a indústria paranaense. Já em segundo lugar, em termos de influência negativa sobre o resultado nacional, nós temos o local do Amazonas, com uma queda de 13,9%. Esse resultado vem após 3 meses de resultados positivos, onde a indústria amazonense acumulou um ganho de 35,9%. Nesse mês de março, o setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos foi o setor que mais influenciou negativamente o comportamento da indústria do Amazonas. Então, para você, a gente trazendo um avanço aí também da indústria em todo o país, comentamos sobre a geração de emprego, falamos agora também sobre esse avanço do setor. O circuito literário Ler para Ver, um dos maiores festivais literários da Baixada Fluminense, recebeu a visita do governador Cláudio Castro na última quinta-feira. Na 4ª edição, a Vila Literária conta com 3 estandes do Estado, com ações das Secretarias de Educação, Mulher e do Rio Solidário, e também com a participação de subsecretarias de políticas inclusivas. O evento foi gratuito e aconteceu no ginásio poliesportivo Gilberto Leles Pedrosa, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, com uma série de oficinas, debates, sarau, contação de histórias e também teatro. A gente acompanha a fala também do governador a respeito sobre esse evento. Vamos acompanhar. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2020 nós éramos só o 21º estado mais digital do Brasil em governança. Ano passado nós atingimos a 3ª colocação e esse ano o Rio ficará entre o 2º e o 1º na governança digital do Brasil. E também ganhamos um prêmio agora de 3º estado com dados mais confiáveis. Isso mostra que essa questão da digitalização, da tecnologia é uma meta nossa. E uma grande notícia que hoje publicou no Diário Oficial do Estado a compra da lousa digital para todas as escolas da rede. É um avanço, um caminho sem volta, o Estado mais digital, mais tecnológico. Importantíssimo, né? A gente ter aí pessoas que levam a educação, levam a arte, a leitura principalmente. Aqui em Petrópolis tivemos a Flipetrópolis no fim de semana passado e que também trouxe aí diversas pautas extremamente importantes. E como é bom também vermos jovens, adolescentes, crianças envolvidas com esse tema. O Correio Petropolitano Debate faz um intervalo rápido e a gente volta daqui a pouco para trazer para você uma representação de entrevistas que fizemos nessa semana. Não saia daí, 2 minutinhos e a gente volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou. Mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 122 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos.
Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 89,00, e a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! A Unifase, há mais de 50 anos, forma profissionais de excelência na área da saúde. E agora dá um passo além, o ensino técnico. Aqui, você se prepara para o mercado de trabalho e valoriza sua formação técnica com cenários exclusivos de prática e estágios supervisionados na rede pública e privada de Petrópolis. Faça o curso técnico em enfermagem da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos da Unifase. Inscrições abertas para 2024. Turmas manhã e noite. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Correio Petropolitano Debate, de volta. A gente dá início agora à nossa entrevista de hoje. Vamos abordar um pouquinho de educação financeira, um tema extremamente importante. A gente vai conversar com a Angélica Medeiros, ela que é uma das coautoras do livro Dinheiro Inteligente, e que é um projeto que foi feito por muitas mãos e muitas mentes, e ela fez parte desse processo. Vai falar um pouquinho para a gente então sobre esse tema. Angélica, obrigado pela presença, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Primeiramente, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Angélica Medeiros, eu sou educadora financeira reconhecida pelo MEC. Hoje eu ajudo várias pessoas a como lidar com o seu dinheiro e a como se planejar também para o futuro, né? Não ficar pensando apenas em trabalhar, ganhar e gastar hoje, mas sim economizar um pouquinho para o futuro. A gente sabe que esse é um tema extremamente importante, mas justamente isso. Trabalhar, separar uma parte é o mais difícil para a maioria da população. Vamos falar, antes de trazer essas dicas, digamos assim, vamos falar um pouquinho sobre o livro Dinheiro Inteligente, foi lançado agora em março em São Paulo. Queria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto e também, por exemplo, onde está disponível para a população adquirir e também como que foi esse processo para a criação desse livro. Então, esse é um projeto que foi escrito por 29 educadores financeiros especialistas em finanças. E aqui nesse livro a gente aborda vários temas que chega no final da leitura, todos eles se complementam. Mas a gente fala aqui sobre mentalidade financeira, autocuidado financeiro, sobre como construir e criar as suas metas financeiras. O meu tema aqui é do sonho à realidade, 5 estratégias para construir uma renda passiva. Renda passiva é o quê? É aquilo que você investe para ter o retorno depois, sem precisar trabalhar, né? Você separa, por exemplo, 10% do seu salário todos os meses para poder lá na frente ter um retorno mensal, como por exemplo com os fundos imobiliários, e construir a sua renda passiva, para não ficar dependendo apenas do futuro da aposentadoria com o INSS. É basicamente aquela frase muito conhecida, fazer o dinheiro trabalhar por você. Exatamente, eu falo muito isso com todos os meus mentorados, e eu ajudo exatamente a você criar metas realistas para a sua realidade, porque às vezes na palestra, alguma coisa eu falo sobre isso, e as pessoas acham que não, o que serve para você vai servir para mim, mas não, cada um tem a sua realidade, tem que criar metas e planos específicos para a sua realidade,
para conseguir conquistar tudo da melhor forma. E aí já aborda, por exemplo, até mesmo um conceito do livro que é o autoconhecimento, né? Exatamente. Saber aonde você erra. Aqui nós temos também mentalidade financeira, porque às vezes não é o que... muita coisa que você faz hoje é o que você escutou lá na infância, tipo, dinheiro é sujo, quem tem dinheiro não entra no céu, sabe? Essas mentalidades limitantes que, por decorrer da vida, você gera um bloqueio mental, então você se autoconhecendo, você vai liberando esses bloqueios e se desenvolvendo cada vez mais financeiramente para ter um futuro mais próspero. Tá certo. Agora você comentou uma questão, vou pegar abordando aí o trecho do livro que você foi a responsável por trazer, que traz justamente esses conceitos sobre a renda passiva. A gente sabe que, até pela própria situação do país como um todo, a dificuldade das pessoas, até também pela falta de conhecimento, investir é muito difícil. Conseguir separar a parte da renda para um investimento futuro é algo muito delicado. Como que a pessoa pode, por exemplo, de uma forma mais simples, obviamente, como a gente comentou, vai depender de cada um, de cada renda, o perfil de cada pessoa, mas para o início, qual o pontapé inicial importante que a pessoa tem que ter para ter essa consciência de que eu não posso gastar tudo agora, é importante eu ter uma reserva ou uma parte investida? Então, primeiramente, é crucial começar com um planejamento financeiro, fazendo um orçamento ali. É simples, você pega quanto você ganha, bota ali. Se você ganha comissão, se você faz renda extra, você coloca tudo numa fileira. E na segunda fileira você coloca tudo que você gasta. Luz, água, aluguel, e ali você tira o que você tem de receita e o que você tem de despesa. Se chegar ali no final estiver dando mais despesa do que receita, você já sabe que está dando errado, que você está fechando o mês no negativo. E assim como uma empresa, se fechar sempre no negativo, ela vai à falência. Nós temos que se conhecer assim também. Se você estiver sempre fechando no negativo, você vai viver eternamente endividado e não vai conseguir poupar nada. Então, o ideal é você fazer isso, cortar ali alguma despesa que não seja essencial, que você consiga talvez reduzir, e depois disso você vê quanto que vai sobrar. Pode sobrar, por exemplo, R$100. Comece com R$100. Fundos de investimentos, por exemplo, fundos imobiliários, a partir de R$10 você pode estar começando a investir. Então, não é nenhum valor assim muito alto que seja inviável. Aí você já tem as suas finanças ali mais ou menos organizadas. Você consegue tirar, por exemplo, começar economizando 10% do seu salário. Aí você começa investindo aos poucos, conhecendo o mercado. Agora estou mais estabilizado, consigo economizar 20% do meu salário. Melhor ainda, assim, eu falo que o melhor de tudo é você conseguir economizar 20%. E aí, é claro, colocando na sua realidade. Muitas pessoas conseguem economizar muito mais que isso. E quanto mais você investir, mais retorno você vai ter. E agora, falando um pouquinho sobre essa questão dos investimentos, a gente sabe que é uma gama de opções de investimentos. Existe, é importante acompanhar, hoje atualmente existe uma região, um local mais específico para realizar esses investimentos, ou um pouquinho em cada setor, em cada empresa também é um ponto importante? Então, o ideal é ter uma diversificação. Por exemplo, tem a renda fixa, que você consegue estar investindo ali num CDB, num tesouro direto. O tesouro direto é você emprestando dinheiro para o governo. Sim. Olha que beleza. Nada melhor que emprestar dinheiro para quem faz dinheiro. E aí depois você vai estudando e começa a investir na renda variável, onde seus retornos serão maiores. Aí você entra nos fundos imobiliários, nas ações, criptomoedas, investir no exterior. E aí esse é o mundo ideal, né? Você investir um pouco em cada categoria, diversificando para não alocar, a gente costuma dizer que é colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Para se acontecer algum problema ali que cair, você não perder tudo. Mas é sempre importante estar estudando. Ou seja, então, tem alguns riscos também. É necessário ter um conhecimento prévio para
para poder saber aplicar de forma correta esse valor. Exatamente. E aqui nesse livro a gente aborda todo esse passo a passo. Se você tem dívidas, aqui você vai ter o conhecimento como sair das dívidas, como usar o cartão de crédito da melhor forma e como se organizar, se planejar financeiramente para começar a investir. Então esse livro, ele é uma leitura super fácil. A gente teve até um feedback de uma tia das escritoras que tem 84 anos. Ela leu o livro e, assim, o áudio dela é maravilhoso de se ouvir, porque ela falando, minha filha, é uma leitura super fácil, gostosa de ler, eu consegui entender tudo perfeitamente, já quero começar a trocar algumas coisas aqui com o que eu recebo, e assim, é uma leitura fácil, então não precisa ter uma expertise para poder estar lendo e absorver o conhecimento. Aquele conhecimento muito técnico, Não tem. Aqui é um ensino de passo a passo para todo o público. Bem didático. Exatamente. Inclusive a gente tem imagem para botar na tela para você também do livro, para você que está em casa, por exemplo. Olha, me interessei, eu quero fazer a compra do livro, quero adquirir justamente para conseguir começar a entender, ou então tenho interesse em investir, mas não sei como proceder, não sei como iniciar. Está aí na tela para você, está disponível em alguma livraria aqui em Petrópolis? Então, ainda não, ainda vou estar fazendo um lançamento aqui em Petrópolis, para quem quiser estar adquirindo, mas você pode, o pessoal que tiver interesse, pode entrar em contato diretamente comigo pelo Instagram, é só pesquisar lá por @finançascomangélica. Entra em contato diretamente comigo lá, eu consigo estar disponibilizando. Maravilha. Pretendo estar lançando aqui na cidade em breve. Bom, inclusive a gente fica acompanhando então, viu? Angélica, falando ainda sobre um pouquinho dívidas, por exemplo, a gente sabe que os níveis de inadimplência ainda são muito altos aqui no Brasil. O próprio Serasa divulga relatórios anuais mostrando esses índices. E o principal deles é o cartão de crédito. Tem solução para esse cartão de crédito? 80% da população brasileira está endividada. É um número assim, muito alto de pessoas inadimplentes. E o primeiro passo, para quem não tem esse controle de saber como administrar ali o uso do cartão de crédito, é ser ao extremo, não ter. Porque se você não tem o controle para usar, o ideal é não ter. Ah, não, eu tenho 5 cartões de crédito. Começa reduzindo. Passa para 3, passa para 2, até chegar em 1. Ah, não, estou com 1 e não consigo ter controle. Elimina. E assim, para quem já tem dívidas, o ideal para conseguir quitar suas dívidas, novamente, ter um planejamento. Colocar ali quais são as dívidas que você tem e qual é de menor, por exemplo, de menor valor para estar pagando. Ah, eu tenho uma aqui de R$200. Vai eliminando por valor, nunca entre em um parcelamento que você não vai conseguir cumprir depois, porque essa dívida vai ser muito maior futuramente, e vai se organizando e se livrando das dívidas. Tudo com passo a passo, dentro da realidade de cada um, obviamente, como nós comentamos aqui no início do programa. Não adianta você querer renegociar a dívida, você tem a parcela ali de R$400, por exemplo, mas você pode pagar 200, então isso acaba que vai te dificultar mais ainda no futuro. É importante entender, saber os limites que você consegue e, obviamente, nesses casos, procura a gerência da instituição financeira ou do seu banco para você renegociar essa dívida da melhor forma possível. E aí, por exemplo, no momento dessa renegociação, falando sobre pagamento, é fundamental colocar esse valor também dentro já desse planejamento, por exemplo, para o próximo mês, né? Exatamente, porque assim, primeiro você tem que fazer o seu planejamento do seu orçamento, para você saber quanto você ganha, quanto você gasta, porque às vezes você vai entrar ali no financiamento que não vai caber dentro do seu salário. Então você, assim, entrou com compromisso que você não vai conseguir cumprir. E eu ajudo pessoas que querem se organizar financeiramente através da minha mentoria. Eu faço um acompanhamento durante 3 meses e eu ajudo as pessoas nesse passo a passo. Eu ajudo a entrar em contato com os credores para poder estar financiando também essa dívida e até mesmo conseguir pagar com o menor juros possível. E falando ainda um pouquinho sobre essa questão, existe
até hoje em dia diversos mutirões de renegociação que são realizados. O Desenrola Brasil, também programa do governo federal, por exemplo, também disponibilizou diversos descontos em parceria com as empresas e instituições que participaram. Mas falando um pouquinho, Angélica, ainda sobre essa questão da organização financeira, queria que você falasse para a gente também sobre essa questão de financiamentos. Quero comprar um carro, por exemplo, quero comprar uma casa, mas pago aluguel, vale a pena, não vale? O que é importante, por exemplo, analisar nesse cenário? Porque, afinal, você pode até ter um bem, mas é uma dívida que você vai ter no seu orçamento. Você tem que pensar o seguinte, não é porque você está comprando alguma coisa que aquilo vai ser lucrativo. Muitas das vezes aquilo vai te dar um prejuízo. Na compra de um carro, por exemplo, se você está comprando um carro, você vai entrar ali numa parcela de R$800, que muitas das vezes vai estar comprometendo ali 40% do seu salário. Você tem que pensar o quê? Que todo ano tem o imposto do carro para pagar, tem manutenção, você tem que estar ali colocando gasolina, então já vai ser uma despesa a mais. Você tem que trocar o pneu, né, de tempos em tempos, então tem várias manutenções. E muitas das vezes, quando você entra no financiamento, você já entra no limite do que você pode estar pagando. E essas despesas eventuais? Você não colocou ali no papel. E aí como que você vai estar pagando isso? Aí o que acontece muitas das vezes? A pessoa entrou ali no financiamento, pegou uma dívida que vai se arrastar aí talvez por 7, 8 anos e muitas das vezes no meio do caminho ela perde o bem que ela adquiriu, porque não vai conseguir honrar com essa despesa no seu orçamento, não vai conseguir estar pagando. Ou senão, o que pode acontecer também é ela pegar, não vou deixar ali o carro parado porque eu não tenho dinheiro para colocar gasolina, não tenho dinheiro para colocar o pneu. Né? Aí assim, isso gera uma frustração. Porque você, muitas das vezes, é um sonho, eu tenho um carro tal. E aí? Você conquistou, né, o seu sonho, mas você não vai conseguir colocar um andamento no seu sonho porque você não se planejou. Então, assim, eu falo muito que o principal é o planejamento. Tá certo. Angélica, eu queria agradecer a sua presença aqui com a gente, porque, obviamente, se nós fôssemos tirar todas as dúvidas financeiras, a gente ficaria aqui 2, 3 horas abordando esse que é um tema muito importante. Mas, obviamente, falando também sobre a questão do lançamento, quando estiver disponível, a gente marca um novo bate-papo aqui no Correio Petropolitano Debate para trazer esse tema e orientar também a população. Com certeza, a educação financeira é fundamental, deveria estar seria matéria na escola. Com certeza. Inclusive, pensem aí vocês parlamentares que vão se candidatar para as eleições desse ano, viu? Angélica, obrigado mais uma vez pela presença. Eu que agradeço. Para você que está em casa nos acompanhando, obrigado pela sua audiência e pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo, você é o nosso convidado especial. Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.